Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma correção de prova. Hoje eu vou fazer a correção de prova, a prova de investigador de polícia que aconteceu no último domingo. Vamos lá? Então, deixa eu abrir aqui a prova já para a gente acompanhar e aí vocês já vêm comigo. Muito bem, olha lá. Prova de investigador de polícia. Essa prova aconteceu aí no último domingo, dia 26. E a primeira parte da prova começou com noções de informática. Eu acredito que você não teve nenhuma dificuldade em relação a responder as perguntas aí da prova de investigador, pois, se foi meu aluno, você não teve nenhuma surpresa em relação às questões, né? Então, nessa primeira questão aqui, eles trouxeram o seguinte, ó. Em um computador com o Microsoft Windows 10 e sua configuração padrão, um usuário vê o seguinte conteúdo dentro da pasta Ctemp a partir do explorador de arquivos, onde uma configuração foi feita na pasta 2023. Aí você começa a pensar, ué, qual é a configuração que foi feita na pasta 2023? E eu já vou te mostrar, você não precisa nem continuar a ler aqui, né? Basta você observar que 2022 está bem nítido e 2023 está translúcido, né? Meio apagado, meio, né, vamos dizer assim, fosco. Então, você já sabe que quando nós temos a aparência de um arquivo ou uma pasta que está com a denominação oculta, mas eu estou exibindo, ele vai aparecer nessa forma. Aí a gente continua a ler, né? O Vunesp quis colocar aqui para enfeitar, abriu a janela de comando e digitar dir. Quem faz isso hoje em dia? Ninguém, mas enfim, eles colocaram essa parte aí para enfeitar. E aí, apesar de existir, ela não é exibida. E aí você pensa, por que ela não é exibida? Ela não é exibida porque o comando dir é para listar o que tem lá dentro. E o que ele vai listar o que tem lá dentro? Apenas aquilo que está disponível, aquilo que pode ser visto. Então, isso significa que a pasta 2023 está criptografada na lixeira do Windows, oculta, compactada ou protegida como leitura. Então, questão bem tranquila aqui, ela está oculta, é isso? Então, primeira questão aí, bem tranquilinha. Agora olha só que bacana aqui. Nessa questão 2. Tem-se o seguinte documento criado no Microsoft Word em sua configuração padrão, com uma tabela de uma linha e uma coluna, com um texto formatado em negrito e itálico. Perceba, o texto já está formatado com negrito e itálico. Eles falam isso. Com o cursor após a palavra SP, ao pressionar Tab, uma nova linha é criada. Para que o texto a ser digitado na segunda linha da tabela esteja formatado com sublinhado apenas, então olha só, para que o próximo texto esteja com essa configuração, formatado com sublinhado apenas, é preciso clicar. Ora, se o documento já estava com negrito e itálico, né? Quando eu aperto o Tab, eu vou ter que clicar para ativar o sublinhado, para desativar o negrito e para desativar o itálico. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Não é isso? Então, perceba o que ele está falando. Lá em cima, Polícia Civil SP já está formatado em negrito e itálico. Aí ele coloca aqui, com o cursor após a palavra SP, ao pressionar Tab, uma nova linha criada, ok? Para que o texto a ser digitado na segunda linha da tabela esteja formatado com sublinhado apenas. Ou seja, tem que tirar o negrito, tem que tirar o itálico. Só que para ativar o sublinhado, eu tenho que clicar em sublinhado. E para desativar o negrito, eu tenho que clicar em negrito. E a mesma coisa para o itálico. Então, mais uma questão bem tranquila. Alternativa aí, C. Vamos para essa aqui. Essa aqui no Excel. Olha lá.
Questão 3 traz para a gente ali o seguinte, ó. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel em sua configuração padrão em 2 momentos. Antes, onde você está vendo aí a tabela completa, e depois, onde você está vendo aí a tabela, né, de maneira reduzida. Aí ele explica aqui para a gente. A diferença entre os 2 momentos é que foi aplicado um autofiltro. E depois, né, quer dizer, foi aplicado um autofiltro em depois. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, qual ou quais são as colunas que estão sendo filtradas e a função que deve ser inserida na célula D1 para somar apenas os valores que estão sendo exibidos, ou seja, filtrados. Neste caso, deve exibir 336, né, que seria o valor ali, tá? Beleza. Primeira coisa, ícone que nós temos que representa a coluna que está trazendo o filtro. É o ícone do filtro, tá aqui. Não é? Só com essa informação, você simplesmente já acerta a questão. Qual a alternativa que traz ali, no caso, a coluna com filtro nome? Alternativa A. Então é só marcar a alternativa A e acabou. Ah, professor, mas eu não sei essa função subtotal. É aquilo que eu falo em aula. Você não é obrigado a saber todas as funções que vão cair na prova. Você é obrigado a entender, por exemplo, elementos que compõem a função, como a separação dos argumentos por ponto e vírgula, que a gente sempre comenta em aula, mas também a VUNESP, ela sabe que a função subtotal não é uma função muito comum de ser cobrada, mas não é uma função difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Olha só, abrindo aqui o Excel. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, né, a minha tabela aulas, que tem aqui os meus alunos e tudo mais. Eu vou tirar aqui as informações que não precisam ser, ali no caso, acessadas, né? Opa! Aqui, tá? Essa coluna aqui eu vou excluir, beleza. E aqui, ó, eu vou fazer um filtro no nome também. Então eu vou deixar aqui apenas quem? Vou selecionar o Diofanto e a Instagrace, tá? Filtrei esses dois aí, certo? Eu quero que ele traga para mim o total de notas só dos dois. Para isso, eu tenho que trabalhar com uma função chamada subtotal. Mas antes de filtrar, eu vou deixar a função subtotal trazendo todas as informações. Vamos lá. A função subtotal, ela vai trazer a somatória das notas 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual subtotal, abro parênteses. Aí, olha só, vou dar um zoom aqui para você acompanhar. O que acontece na função subtotal? O primeiro item aqui é o que ele fala de num função. O que é num função? Eu preciso escolher o que a função subtotal vai fazer. Então, dentro das opções que ele traz aqui, olha lá, eu tenho que escolher, através do número, o que corresponde a cada uma dessas funções. Se for média, número 1, se for contínuo, número 2, e assim por diante. A soma é o número 9. Então, vou escolher 9. Eu coloco aqui, ó, pronto. E agora eu vou dizer qual o intervalo que será somado. Eu vou tirar o meu zoom aqui. O intervalo que vai ser somado é esse intervalo aqui, ó. Certo? Fecho o parênteses e dou Enter. Automaticamente ele está trazendo a somatória de todo mundo, 23,5. Agora vamos filtrar. Eu vou filtrar aqui agora, trazendo apenas os alunos Diofanto e Instagrace. E vou dar OK. Olha o que acontece com a função subtotal. Ela vai trazer apenas as informações que estão sendo exibidas. Então, é dessa maneira que a função subtotal trabalha. Tá claro? Então, voltando para cá, não havia necessidade de você, aí no caso, saber da função subtotal. Mas
teria a obrigação de saber quando nós temos ali uma coluna com filtro aplicado. Vai aparecer o íconezinho do filtro. Olha lá. Esse ícone de filtro é o ícone que representa ali para a gente a coluna onde o filtro foi aplicado. As demais que estão trazendo ali para a gente a setinha representam colunas que podem ser utilizadas para aplicar um outro filtro. Fechou? Beleza, vamos para a questão 4 agora. Olha lá. Paulo redigiu uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2016 em sua configuração padrão. Ele mandou para Rafaela, Antônio e Carlos. Rafaela, ao receber, clicou em responder a todos e, sem alterar os destinatários na mensagem preparada automaticamente pelo Outlook, clicou em enviar. Antônio e Carlos fizeram exatamente o mesmo. No final, Paulo recebeu 3 respostas. Rafaela recebeu 2 respostas apenas. E Antônio recebeu 2 respostas apenas. Carlos não recebeu nenhuma resposta. Considerando que todos enviaram e receberam as mensagens com sucesso, isso significa que Carlos estava no e-mail original de Paulo no campo para, Carlos estava no e-mail original de Paulo no campo CC, Carlos estava no e-mail original de Paulo no campo CCO, Antônio estava no e-mail original de Paulo no campo CCO, ou Rafaela estava no e-mail original de Paulo no campo CCO. E aí, qual alternativa é a alternativa correta em relação a isso? Então, olha só, primeira coisa, a gente analisa que o Paulo é o remetente. O Paulo enviou a mensagem. Então, ele mandou para Rafaela, para Antônio e para Carlos. Rafaela, ao receber, clicou na opção responder a todos. E ela só consegue responder a todos que ela enxerga. Então, isso daqui é algo que a gente sempre fala na aula, né? Só consigo responder a todos que eu enxergo. Beleza. Muito bem. Antônio e Carlos fizeram exatamente o mesmo. Também clicaram em responder a todos. No final, Paulo, que é aí no caso o remetente, recebeu 3 respostas. Claro. Rafaela recebeu 2. Antônio recebeu 2. Carlos não recebeu nenhuma resposta. Por que Carlos não recebeu nenhuma resposta? Porque na mensagem original de Paulo, Carlos estava no campo CCO, que é a alternativa C. Beleza? Então, Carlos, no e-mail original de Paulo, estava no campo CCO, porque todo mundo clicou em responder a todos e Carlos não recebeu nenhuma resposta. Por quê? Porque só se responde a todos que se enxerga. Como Carlos estava no CCO, só o Paulo sabe da existência dele. Nenhuma das outras pessoas sabia, nem a Rafaela, nem o Antônio. Beleza? Então, mais uma questão aí bem tranquila. Agora vamos para a questão 5. Olha lá. Tem-se uma imagem parcial de uma reunião criada em andamento no Microsoft Teams em sua configuração padrão a partir do computador de João. Aí você está vendo lá. O que você já observa? Observa que a câmera dele está desativada e o microfone está desativado. A seguir, tem-se uma imagem também parcial dos participantes dessa reunião. Aí está lá, os participantes. Assinale a alternativa que indica quais participantes irão conseguir ouvir João. Ora, se aqui nós estamos vendo a imagem do computador do João, quem é que vai conseguir ouvir o João? Nenhum participante. Por quê? Porque o microfone dele está desativado. Perfeito? Tranquilo? Ótimo. Agora, veja essa situação aqui, tá? Opa, muito bem.
E nessa questão aqui de baixo, né? A questão 6 diz: ao digitar a mensagem a seguir na rede social WhatsApp, assinale a alternativa que indica como o texto ficará formatado para o destinatário. Então, para você que já usa o WhatsApp, que já escreveu mensagens colocando negrito itálico, bem tranquila essa questão, né? Então, a presença aqui do asterisco significa que é negrito. E a presença aqui do underline significa que é itálico. Então, a alternativa correta aqui, ó, alternativa B, né? Próxima questão, e não é que caiu aí uma questão que envolve as portas, então não é que caiu. Então, neste caso, uma questão bem tranquila, né? Está trazendo para a gente ali, ó. Sobre os conceitos de URL, assinale a alternativa com o número da porta padrão do protocolo HTTPS. Bom, HTTPS é uma porta de segurança de navegação. Não pode ser 8080 e nem 80, né? Porque não são seguras. Porta 21 é uma porta do protocolo FTP. E a porta 443 é a porta referenciada para o HTTPS. Beleza? É uma questão aí no caso que não vinha caindo nas provas da VUNESP há muito tempo, mas que trouxe novamente, mas trazendo aí uma porta mais usual, vamos dizer assim, que é a porta HTTPS, né, que é a 443. Questão 8. A questão 8 é bem tranquila também, né? Ó. Capacidade de espaço de dispositivos de armazenamento de dados é medida em quê? Bytes, né, gente? Bytes. Né? Então, para o espaço, a gente fala gigabytes, terabytes, megabytes. Então, é quando a gente fala de armazenamento. Questão 9. Ele traz ali para a gente o seguinte. Ó. O é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para seus utilizadores. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua invalidação por sobrecarga. São feitos geralmente para forçar o sistema vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos, como memória ou processamento, por exemplo, de forma que ele não possa mais fornecer o seu serviço. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Ataque de negação? Sim. Pronto, acabou. É aquele ataque que permite ali no caso, que permite não, né, que gera uma instabilidade no servidor, geralmente para tirar sites do ar, onde várias sobrecargas é feito, o servidor não aguenta e ele cai, reinicia, e aí o site fica fora do ar. Ransomware é a prática de sequestro, engenharia de sequestro de dados, né, onde cobra resgate para reaver. Engenharia social é justamente a possibilidade de você ter uma prática de enganar as pessoas de diversas maneiras. Aí nós temos o spoofing, é uma prática onde o cybercriminoso ele se passa por uma outra pessoa ou por uma outra empresa para poder roubar dados das pessoas. E o phishing, você já sabe, trata-se do quê? De uma página falsa que se passa por verdadeira justamente para roubar também dados, né? Então nenhuma delas corresponde à tentativa de consumir ali, né, a memória ou processamento de um servidor. E a questão 10? Questão 10 traz para a gente ali o seguinte, ó. Assinale a alternativa que indica um software que pode ser usado para acessar a Deep Web. Então, nas aulas, a gente comentou, né? Muitas pessoas na aula ainda perguntavam, professor, como é que eu faço para acessar a Deep Web? Qual navegador permite isso? Já que os navegadores comuns não têm acesso a esse tipo de informação. Então, se o navegador comum não tem acesso, Google Chrome não pode, Bing não pode, Safari não pode, Edge não pode. Sobrou quem? O Tor, que é o navegador que traz ali para você a possibilidade de acessar a Deep Web. Fechou? Beleza? Então, galerinha, isso que a gente acabou de ver foi a correção da prova de investigador. Eu espero que você tenha aí, no caso, notado que as questões não trouxeram nenhum grau de dificuldade,
né, em relação à parte de informática. Todas elas foram tranquilas de resolver e eu acredito que você, meu aluno, gabaritou aí nessa prova. Fechou? Eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!